Bom dia, boa tarde, boa noite para você que fez a prova do Conselho Regional de Psicologia aqui em Curitiba ontem, 28 de julho de 2019. Tudo bem por aí? Sim. Saiu o gabarito. Eu não sei se preliminar, mas saiu um gabarito aí da Quadrix. E nós vamos fazer a correção da prova, claro, das questões de matemática e informática, que são as minhas áreas. Nas demais eu não me meto porque não tenho ideia, não sei nem para mim. Então, legislação, língua portuguesa, vocês esperem aí as correções com os professores respectivos. Eu vou fazer só informática e matemática. Muito bem. A ordem das questões eu não sei se é a mesma, mas a prova que eu tenho em mãos é de auxiliar administrativo e financeiro. Vou usar essa prova como referência e daí você fique de olho lá. Eu vou ler o enunciado, de repente pode ser a mesma questão, mas fora de ordem. Questão número 15, é a primeira de informática, diz assim: observando-se os conectores de alimentação da placa-mãe, as fontes AT e ATX podem ser diferenciadas. Questão bem inteligente, parabéns para a Quadrix que fez isso. As fontes AT são das fontes antigas. Era um conector um pouco menor, mais ou menos desse tamanho, que tinha lá, acho que 12 fios. A ATX é um conector com o dobro de pinos, ele tem mais funções lá na placa de alimentação, tem aí um sinal chamado VOK, ou seja, o sinal que a fonte está funcionando bem. Esse sinal também não é passado da fonte para a placa, mas da placa para a fonte, para dizer, olha, está tudo funcionando, vamos lá, liga aí os 5 volts positivo, 5 negativo, o mais 12 e o menos 12. Além do terra, do ground, que é aquele fio de cor preta. Então, a fonte AT e ATX, os conectores são bem diferentes. O AT é menor e o ATX é maior. Então, está correta. Segundo a banca, está realmente correta. Muito bem. 16. Um dos componentes internos mais importantes do processador é o cooler, o qual tem como função principal aumentar a capacidade de armazenamento temporário. Não, filhinho, não. A função do cooler, se você sabe língua inglesa, não precisa saber Shakespeare, não precisa saber gramática, sabe? A função cooler, cool, frio. Cooler é aquele ventilador que fica em cima do processador ou nas placas de vídeo também, cuja função única é esfriar o processador, ou seja, diminuir sua temperatura para que ele não queime, não derreta, não pegue fogo. Então não tem nada a ver com memória. Essa questão está errada. E a banca deu como errada mesmo. 17. No Word de 2013, a régua pode ser ativada por meio da guia revisão. Verdade. Uma das funções lá da guia revisão é justamente a régua. Quem é a régua? Ela mostra uma régua em cima e mostra uma régua na lateral. Para você ter uma ideia mais ou menos de onde os textos ficariam se fossem lá medidos em milímetros ou no caso do Word em inglês. Aqui não disse nada, mas provavelmente seja em português. Mas se fosse em inglês, estaria medindo em polegada. Então, centímetro ou milímetro no caso do Brasil e polegada lá no caso da língua inglesa. Então é verdade, a régua está na guia revisão. 18. É possível selecionar um texto no Word 2013 tanto por meio do mouse quanto por meio do comando na faixa de opções. Verdade, a seleção de um texto pode ser feita pelo mouse. Você clica no mouse, no botão. Qual deles? Qual os botões? E agora? Então nós temos um problema com relação aos botões. Então aquela velha frase, a banca parou de, não só a Quadrix todas, né? Pararam de chamar de botão esquerdo e direito. Não se esqueça que no caso dos canhotos, para nós destros, este é o esquerdo, esse é o direito. Para quem é canhoto, esse é o esquerdo e esse é o direito. Então lembre, o esquerdo é sempre o de dentro, o direito é sempre de fora. Mas para evitar essa confusão de esquerdo e direito, chama-se botão principal, botão auxiliar. Principal, auxiliar. Claro para todos? A banca não disse nada com relação a qual botão que era, mas a banca disse que era a partir do mouse, e é verdade. Então se clica lá com o botão, sim, esquerdo, e desclica, vamos pensar assim, ele seleciona o texto. Ou na guia opções, então é verdade, certíssima a questão. 19. No sistema operacional Windows 8, o usuário da conta administrador é o usuário que tem amplos poderes no sistema. Ele pode realizar diversas tarefas exclusivas, como, por exemplo, configurar novas contas, instalar programas, entre outras. Certíssimo até aí. Daí a banca derruba dizendo, entretanto, ele não consegue ter acesso aos arquivos do computador pertencentes a outras pessoas. Mentira. Se ele é o administrador, ele pode tudo, inclusive mexer nos arquivos das outras pessoas. Lembre que o usuário comum lá no Windows,
e nos outros sistemas também, né, só tem acesso aos seus próprios arquivos. O administrador tem acesso pleno a tudo. Então a questão está errada, dizendo que o administrador não pode mexer nos arquivos dos outros. Pode sim. Então, certo, hardware, ok. Agora vem navegador, rede e afins. Questão número 20. Em uma rede do tipo LAN, Local Area Network, cada host possui identificador que o define em relação aos outros hosts da rede. Sim, chama-se endereço IPv4, no nosso caso aqui, indo para o IPv6. Então lembre, a palavra host está aí para tentar derrubar todo mundo. Eu digo em sala de aula controle informática. A banca pode chamar de computador, ou de servidor, em um caso especial, quando ele oferece um serviço, ou pelo uso da palavra host. Host em inglês é o quê? Isso, hospedeiro, é alguém que hospeda alguma coisa. Então a ideia de um host é você ter um computador que hospede algum serviço, ou simplesmente um computador qualquer, genericamente falando. E esse computador é diferente do outro, porque o endereço IP é diferente do outro. Então quando a banca diz que possui um identificador que o define com relação aos outros, deixando-o único, isso é verdade. Questão certa, número 20. 21 é onde muita gente baila. Eu conto isso em sala 300 vezes. O SMTP, Simple Mail Transport, ou Transfer, para alguns casos, Protocol, é o principal protocolo utilizado para transferir arquivos de um computador para o outro. Mentira, se é para transferir arquivo em inglês é File, FTP. SMTP, eu já disse isso 1 milhão de vezes em sala. SM, só manda o quê? E-mail. Então, SM ou S de saída, pense nisso. S de saída, SM só manda, ou como chamo eu brincando, SMTP, só manda tuas porcarias. Então, e-mail, saída de e-mail. POP3 e IMAP recebem e-mail. Para transferir arquivo, FTP. Então, a questão está errada, porque a banca disse que é o SMTP que transfere arquivo. 22. Com o Firefox, não é possível salvar páginas web no disco rígido do computador, pois não há compatibilidade entre os formatos do arquivo web e o sistema Windows. Mentira, claro que eu posso salvar. Pega uma página qualquer. Abre uma página qualquer. Botão direito, salvar. Ele vai salvar a página HTML inteira. Dizer que não pode salvar por questões de compatibilidade é bobagem da grande. Questão errada. 23, que pegou muita gente desprevenida, hein? O bloqueio de conteúdo do Firefox permite o bloqueio de scripts nocivos, entre ele criptomineradores e fingerprinters. É verdade, quando fala script, estamos falando basicamente da linguagem JavaScript. Se você bloqueia essas aplicações que rodam JavaScript ou outras aplicações quaisquer que rodam em outras linguagens, você evita essa entrada dessas porcarias no seu computador, ou seja, criptomineradores, se usa, quem faz isso deixa o seu computador servindo como minerador de Bitcoin, por exemplo, né, das moedas criptografadas, ou nesse caso o fingerprinter. Fingerprinter é uma ideia muito boa, lembra a impressão digital. Cada arquivo tem uma impressão digital. Isso é gerado por aí no planeta e as pessoas reconhecem os arquivos pelas suas impressões digitais. Então, muitos dos casos, a pessoa diz, não, eu nunca peguei esse arquivo pirata. Só que esse arquivo pirata tem um fingerprint. E se esse programa aí que está instalado no seu computador, sem que você saiba, procura por esse fingerprint e acha, você entra pelo cano porque você está colaborando com a pirataria. Então, se você bloqueia certos conteúdos, o que a banca disse que é verdade, você evita a entrada dessas porcarias chamadas criptomineradores e o tal do fingerprint. Então, isso é verdade, a banca deu como certa e é certa mesmo. 24, uma das piores, isso eu não sei em que a banca pensou, porque essa aqui foi para derrubar. No Outlook 2016, o procedimento de remover uma conta de e-mail fará com que essa conta de e-mail também seja desativada diretamente no provedor. Não, né, filho? Você tem lá o seu Outlook, instalou no seu computador porque você adquiriu lá o Office. Se você tirar essa conta do computador, ele não vai tirar a conta lá que você criou lá no Outlook, ou seja, lá na Microsoft. Claro que não. Você só não tem mais acesso nesse computador. Você vai ter que pegar o Outlook e configurar tudo de novo. Agora, o fato de você excluir aqui, não vai excluir lá do provedor. Então, não passe vergonha. Questão errada, erradíssima. Certo com relação à informática? Muito bem. Matemática, uma das melhores. Diz assim. Eles fizeram 4 perguntas em cima de uma mesma questão. 4 irmãos herdaram um terreno de 230 hectômetros quadrados. 230, área total, 230 hectômetros quadrados, certo?
dividido de modo que o tamanho da parte de cada irmão era diretamente proporcional às suas idades. Nós tínhamos irmãos com 16, com 12, com 10 e com 8 anos. Certo? Lembrem, o irmão que deixou isso, né? Quem deixou isso de herança, o pai provavelmente, né? Deixou esse terreno para ser dividido por 4 em partes diretamente proporcionais, ou seja, o irmão mais velho vai ganhar a parte maior. Claro para todos isso? Sim, sim. Se fosse inversamente proporcionais, o mais velho ganharia o menor terreno. Claro para todos? Até aí sim, sim. Daí a questão 25 diz assim: 1 hectômetro quadrado é a mesma coisa que 100 metros quadrados. Mentira da grande. Mentira da grande. Como é que eu sei? Então vamos lá. Vocês devem lembrar da questão lá do 7º ano, 6ª série, onde disseram assim: a unidade de comprimento no Brasil é o metro, certo? Eu conto isso em sala quando dou informática, porque eu uso isso lá para os prefixos do bit, byte, aquelas coisas birutas, quilo, mega, giga, tera. Eu sempre conto essa história. Quem prestou atenção no que eu disse, mesmo em informática, matou essa. Se você pegar o metro, dividir em 10 partes, você tem decímetro. Se dividir em 100 centímetros, dividir em 1000 milímetros, certo? Se você tiver 10 metros, chama-se decâmetro. Se tiver 100 metros, hectômetro. E se tiver 1000 metros, quilômetro. Lembra disso? Pois é. Só que a banca fala em metro quadrado. Então, olhe que coisa biruta. Se eu tenho 1 por 1, ou seja, 1 metro por 1 metro, eu tenho realmente 1 metro quadrado. Agora, se eu tiver 10 por 10, 10 vezes 10, ou seja, 1 decâmetro quadrado, 1 decâmetro quadrado, 10 vezes 10 dá 100 metros quadrados. Agora, o caso nosso aqui, eu tenho hecto, prefixo hecto é 100, 100 vezes 100, ou seja, eu tenho 1 hectômetro quadrado. 100 vezes 100 dá 10.000 metros quadrados, e não só 100, como a banca disse. Então, 1 hectômetro quadrado são 10.000 metros quadrados e não apenas 100. Questão errada 25. Claro para todos? Sim, sim. Então, isso aqui já matou uma das questões. Agora vamos à parte boa. Vamos à parte boa. A banca afirma, lá na alternativa 26, que o irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados. Vamos ver. Então, primeiro grande problema. Quando é chamada divisão proporcional, nós temos que dizer o seguinte. Vamos chamar os irmãos de A, B, C e D. Certo? A parte que cada um deles vai ganhar é A, B, C e D. O A é o tamanho que o de 16 anos vai ganhar, o B é o tamanho ou a área que o de 12 vai ganhar, assim por diante. O que a matemática nos diz com relação às divisões diretamente proporcionais? A parte do A mais a parte do B mais a parte do C mais a parte do D tem que dar o total 230. Então não interessa por enquanto quem são esses pedaços, mas se eu juntar os 4 pedaços tem que dar 230, certo? Sim, sim. Daí vem a mágica. A parte do A sobre a idade dele tem que ser igual à parte do B sobre a idade dele, que tem que ser igual à parte do C sobre a idade dele, e assim para o D. Isso aqui é uma constante K qualquer. Isso aqui eu ensino em sala, divisão diretamente proporcional, certo? Daí vem uma coisa bacana, dá uma olhada aqui. Se você for pensar só nesse cara aqui, ó. A sobre 16 é K. Se A sobre 16 é K, portanto, se pode dizer que o A é a mesma coisa que 16K. Entendeu a ideia? Então, você vai fazer isso para as 4 partes. O A vale 16K. Então, você reescreve isso daqui agora em função de K. Tudo em função de K. Quem é o A? 16K. Quem é o B? B é 12K. Quem é o C? 10K. Quem é o D? 8K.
tudo isso tem que dar 230. 16 mais 12 mais 10 mais 8, olha que fácil. 12 mais 8, 20. 20 com 10, 30. Com 16, 46. 46K é 230. Portanto, o K será 230 por 46. Nosso K é 5. Certo? Vamos ver se funciona. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. Certo? O nosso K é 5. Achou o K? Volta aqui, ó. Volta aqui. Pega este K que você achou. Pega esse K. E volta aqui. Para saber quanto vale cada uma das partes. Entendeu a ideia? Quem vai ser a parte do irmão mais velho? 16 vezes 5, que dá 80. Quem é a parte do B? 12 vezes 5, que dá 60. Quem é a parte do C? 10 vezes 5, que dá 50. Quem é a parte do D? 8 vezes 5, que dá 40. Vamos ver se funciona. 60 mais 4, 100. Com 80, 180. Com 50, 230. Certo? Muito bem. E a banca diz assim, o irmão caçula, ou seja, o mais novo, herdou menos de 50. Verdade, ele herdou 40 hectômetros quadrados. Questão correta, e a banca deu como correta mesmo. 27. Se a divisão tivesse sido feita em quatro partes iguais, o irmão caçula receberia 50% a mais do que efetivamente recebeu. Então, em vez de fazer divisão proporcional, a banca sugeriu que você pegasse os 230 e dividisse por 4. Partes iguais, entendeu? Não são partes diretamente proporcionais, partes iguais. 23 por 4, 5, de novo. 5 vezes 4, 20. Para 23, 3. 30 por 4, 7 vezes 4, 28. Para 32, 20. 57,5. Seriam as 4 partes iguais. 57,5 para cada um. A banca disse que se fosse dividido em partes iguais, o irmão caçula, o irmão caçula receberia 50% a mais. Mentira. Se ele recebeu 40, 50% a mais seria metade de 40. Ou seja, ele teria que ter recebido 60. Ele recebeu só 57,5. Né? Receberia se a divisão tivesse sido feita em partes iguais. Então, essa 27 está errada também. Boa, né? Muito bem. E finalmente a 28. Se o irmão mais velho doasse sua parte para os 3 irmãos menores, de maneira diretamente proporcional às suas idades, então o irmão de 12 anos receberia mais do que o dobro do que o irmão caçula. De novo, se o irmão mais velho, ou seja, esse cara aqui, doasse sua parte para os 3 irmãos menores, né, ou seja, para os outros 3, de maneira diretamente proporcional às suas idades, então o irmão de 12 anos, que seria esse cara aqui, receberia mais do que o dobro do que recebeu o irmão caçula. Verdade ou mentira? Por uma questão de tempo, eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas óbvio que está errado. Por quê? Imagine o seguinte, esse cara aqui doou a parte dele, então esses 80 seriam divisíveis de novo pelos 3 que sobraram, em partes proporcionais às suas idades. Esse cara receberia mais do que os outros. Mesmo assim, ele não receberia mais do que o dobro. Eu não perderia nem tempo fazendo esse cálculo aqui, entendeu? Se dividindo 230 em partes proporcionais já não é o dobro, por que seria, no caso, dividir os 80 mais do que o dobro? Claro que não. Claro, para todos isso. Então, não poderia. Questão errada, sem precisar fazer continha. Quer fazer a continha? Faça aí na quietude do celular. Não vamos perder tempo com isso. Certo? Daí as últimas 4, que são as questões mais polêmicas. Talvez as piores questões que a banca resolveu inventar. Eu sempre digo isso, a Quadrix pegou a mania do CESP, que agora chama-se Sebrasp. Primeiro pela questão do certo e errado, eles pegaram essa mania agora. E depois pela dificuldade, ou talvez pela dificuldade relativa das questões, para quem nunca viu matemática ou informática na vida. Os caras disseram o seguinte, nós temos 3 conjuntos, um chamado conjunto A, 1, 3, 5, 7. O conjunto B, 5, 10, 15, 20. E o conjunto C, x, tal que x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0. Os caras disseram o seguinte,
Na 29, o conjunto A está contido no conjunto dos números reais. Verdade. Conjunto A chama-se conjunto dos ímpares. Está dentro dos reais. Vamos tentar pensar o seguinte. Eu digo para as pessoas, parece piada quando eu falo isso. As pessoas levam na brincadeira, mas é verdade. Quando você anda na rua, quando você é concurseiro, ou vestibulando, ou enemzeiro, você tem que lembrar dos conjuntos. Naturais, N. Z, inteiros. Q, racionais. Então veja, N, Z, Q. N está dentro de todo mundo. Z está para fora. Veja, todo número que é natural também é inteiro, mas tem inteiro que não é natural. Claro para todos? Daí o racional que está para fora. Todo número natural é racional, mas nem todo racional é natural. Claro para todos? Daí irracionais está desse lado aqui sozinho. Por exemplo, raiz de 3, raiz de 5. São irracionais, não dá para transformar isso em fração. E daí os reais pegando todo mundo. Então, desenhando isso. Você anda na rua, por favor. N, Z, Q, I, R. N, Z, Q, I, R. Naturais, do zero até o infinito, só positivos, lembrando. Inteiros, do menos infinito até o zero e do zero até o mais infinito, mas só o número inteiro, 3,5 não entra aqui. Racionais, qualquer fração, 4 sobre 3, 5 sobre 7, menos 8 sobre 5, 2. Ué, mas 2 não é inteiro? 2 sobre 1. Ah, é verdade, é aí que eu me confundo. Então, todo número, a princípio, quase todo número é racional. Daí tem os irracionais que estão aqui, que são as raízes que não são exatas, raiz de 5, raiz de 3. E todo mundo aqui são os reais. Essa é a divisão. Então, N, Z, Q, I, R, nunca mais é. Daí a banca diz assim, vou insistir. O conjunto A está contido nos naturais. Verdade, aqui só tem número inteiro, positivo, então é verdade. A 29 é certa, corretíssima. Aqui dentro está dentro dos reais. Veja, além dele estar aqui, ser natural, ele também é inteiro, também é racional e também é real. Então a A é verdadeira. Se a banca perguntasse se eles são inteiros, é verdade. Daí diz assim, 30. A intersecção entre A e B contém apenas números primos. Veja, quem é o conjunto A? Todos os ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Quem é o conjunto B? 5, 10, 15, 20, ou seja, os múltiplos de 5. O único cara que vai estar aqui e aqui é o 5. Dizer que só tem números primos, mentira. Por quê? Quem vai estar aqui? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Só múltiplos de 5. Aqui tem 5, 7, 9, 11, 13, 15, ou seja, tem um cara que vai estar nos dois, que é o 5. E a banca disse que contém apenas números primos, a intersecção dos dois. Mentira. Porque eles não são apenas números primos. O 5, além de primo, é divisível, além de primo, ele é ímpar e é divisível por 5 também. Então não é só apenas números primos. Engraçado, tem alguém que estaria aqui também, fora o 5? Sim, aqui ó, o 15. O 15 é ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. 15 não é primo. 15 é divisível por 5 e por 3. Então dizer que só tem número primo na intersecção dos dois, mentira, entendeu a ideia? Se a banca tivesse parado o conjunto aqui, ó, no 10, 1, 3, 5 e 7, lá em cima, e embaixo 5 e 10, verdade. Só tem um primo que seria o 5. Agora, como esse conjunto aqui vai para frente, o 15 vai estar aqui, porque é ímpar, e vai estar aqui em cima, porque é ímpar também. Mas além de ser ímpar, é divisível por 5. Então, dizer que só tem ímpar na intersecção, mentira. Então, a questão 30 é mentira, é exatamente isso. Questão falsa. 31. O conjunto C possui elementos que não são racionais. Verdade. Isso aqui é uma equação de segundo grau, todo mundo conhece. Dá para fazer por Bhaskara. O que o Bhaskara disse? O discriminante é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 7 ao quadrado vezes 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 3. 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Isso aqui dá 37. Ferrou-se. Por quê? Quem é a raiz de 37? Vai cair aqui, ó, nos irracionais. E dizer que só tem racionais é mentira.
Então, essa questão é verdadeira. Dizer que possui elementos que não são racionais. Verdade, o raiz de 37 é um número irracional. Questão verdadeira, 31. Agora, a 32 derrubou todo mundo. Quando a banca fala que a intersecção dos três é um subconjunto dos naturais, olha que pegadinha boa. Quem é a intersecção de A e B? 5, 15, 25, ou seja, aqui tem só ímpares e aqui tem os múltiplos de 5. Tem alguns que estarão nos dois ao mesmo tempo. Agora, quem é que está nos três ao mesmo tempo? Ninguém! Não tem nenhum número que esteja nos três. Portanto, conjunto vazio. Daí a banca disse que esse conjunto vazio é subconjunto dos naturais. Verdade. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos possíveis e imagináveis. O conjunto vazio está presente em todos os conjuntos possíveis. Então, ele realmente está contido lá dentro dos naturais. Portanto, questão certa a 32. Claro para todos isso? Provinha dentro dos padrões aí esperados pela Quadrix. Parabéns aí à banca. Não pegaram pesado. Fizeram aí uma prova de bom nível para quem estudou informática e matemática. Certo? Se tiver dúvida, mande aí um comentário, uma pergunta aí no vídeo. Estaremos aqui à disposição. Então, para todos aí que fizeram a prova, vamos aguardar aí o posicionamento oficial com relação aos aprovados. Estamos na torcida. Dá uma descansada, porque agora eu vou, mas não volto. Grande abraço.